direto do plenário. Direto do plenário está de volta, já vamos ao plenário do STF para a continuação dos trabalhos da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Continuação, portanto, da coleta de votos dos processos relacionados à questão da criminalização da homofobia ao vivo direto do plenário. Obrigado. Então, agora passo a palavra para o voto para Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Luiz Fux assume a presidência da sessão. A matéria é interessante, complexa e tem, inegavelmente, um Ministro viés, Ricardo diria eu, Lewandowski, à acadêmico, direita. de maneira que eu gostaria de verticalizar um pouco a discussão, mas, evidentemente, não tomarei muito tempo desta colenda corte, também dos demais que nos assistem, em prol da brevidade do tempo. Eu começo, senhor presidente, eu saltarei as citações e procurarei fazer um resumo daquilo que trago. Evidentemente, não lerei o relatório, que já foi muito bem feito pelo nosso relator, decano desta casa, e digo que a primeira questão que eu abordo, e como já fiz em outras ocasiões, é a questão relativa ao reconhecimento que é contemporaneamente componente essencial do conceito jurídico e filosófico do princípio da igualdade. Nesta linha, neste diapasão, eu entendo que a igualdade como reconhecimento é uma das principais reivindicações dos grupos minoritários e de direitos humanos em todo o mundo. Nancy Fraser, uma das mais notáveis pensadoras que se dedica ao estudo deste tema, destaca que a demanda por justiça social prestigia cada vez mais a política do reconhecimento, visando, entre aspas, contribuir para o mundo amigo da diferença, onde a assimilação à maioria ou às normas culturais dominantes não é mais o preço do igual respeito. Essa renomada autora chama atenção para o fato de que o pensamento progressista da atualidade não deixou e nem poderia deixar de ocupar-se com a demanda de redistribuição voltada à redução real ou material das desigualdades. Entretanto, reconhece-se cada vez mais que a mudança no simbólico, a transformação cultural, também é fundamental para a redução das desigualdades reais. No domínio do simbólico, as vítimas da injustiça social não são as classes identificadas pelos marxistas, que se definem pelas relações de produção, mas os grupos de status weberianos, que nas relações de reconhecimento distinguem-se pela menor estima social de que gozam. Nesse diapasão, entre aspas, o não reconhecimento não é simplesmente uma questão de atitudes preconceituosas que resultam em danos psicológicos, mas uma questão de padrões institucionalizados de valor cultural que impedem a igual participação na vida social. Fecho aspas. Outro importante pensador que se dedicou à teoria do reconhecimento foi Axel Honneth, para quem a luta por reconhecimento tem que ser entendida como um quadro interpretativo crítico de processos de evolução social, tendo por justificação uma concepção formal de eticidade, que garante aos sujeitos a proteção de suas condições de autorrealização e que tem por fim universal possibilitar aos indivíduos uma vida feliz. Os padrões de reconhecimento são relevantes na medida em que estão interligados a uma autorrelação positiva. Salto a citação e continuo dizendo: realmente não há espaço para dúvida quanto à importância do reconhecimento para a autoestima, para a autoconfiança, para a autorrealização e para a felicidade. Aliás, relembro que no âmbito jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de sublinhar em importante julgado o agravo regimental no RE 477554 de Minas Gerais, sendo relator o ministro Celso de Mello, nosso decano, e que assentou que o direito à busca da felicidade é, entre aspas, verdadeiro postulado constitucional implícito e expressão de uma ideia-força
que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana. Nesse mesmo julgamento, foram invocados os princípios de plenário julga processos que tratam da criminalização da homofobia internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual em julgamento conjunto, ADO 26 e MI 4733, que tem plena incidência no presente caso. Ideais de gênero e papéis a ele associados são, como bem observam Joana Noronha e Adriana Vidal de Oliveira, construídos culturalmente e situados historicamente. Para as autoras, desde a célebre frase de Simone de Beauvoir, "Não se nasce mulher, torna-se mulher", tem-se criticado a construção de estereótipos de gêneros que limitam e condicionam a subjetividade das pessoas. Posteriormente, sublinham as autoras Kolbe e Judith Butler ampliar a lente de leitura crítica à formação cultural do que é apropriado a cada gênero, ao próprio binarismo que caracterizava até então o discurso feminista. A construção é sempre cultural e discursiva, atendendo a interesses sociais e políticos. Direitos relativos à orientação sexual e à identidade de gênero são reconhecidos hoje nacional e internacionalmente como essenciais para a dignidade e humanidade da pessoa, integrando o núcleo dos direitos à igualdade e à não discriminação. Os referidos princípios de Yogyakarta voltam-se a tutelar a dar tutela e prestar tutela ao indivíduo diante da violência, do assédio, da discriminação, da exclusão, Quem vota é o ministro Ricardo Lewandowski. Estigmatização e do preconceito dirigidos contra pessoas em todas as partes do mundo por causa de sua orientação sexual ou identidade de gêneros. Esses grupos, por serem minoritários e não raro vítimas de preconceitos e violência, demandam especial proteção do Estado. Nesse sentido, a criminalização de condutas discriminatórias não é só um passo importante, mas também obrigatório. Eis que a Constituição contém claro mandado de criminalização nesse sentido. Conforme o artigo 5º, inciso 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. O referido artigo foi expressamente reconhecido pela segunda turma desta Casa como mandado de criminalização no habeas corpus 104.410 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, cuja emenda transcrevo e me dispenso de ler. Continuo, então, dizendo que a omissão parlamentar em cumprir o mandado de criminalização, nos casos de que ora se trata, pode ser compreendida como um fenômeno que, mais do que jurídico, é político. Como explica Rand Hirschel, a ascensão do conceito de supremacia constitucional em todo o mundo. Plenário julga processos que tratam da criminalização da homofobia. Os tribunais tornaram-se instituições sensíveis aos reclamos de grupos sistematicamente excluídos da esfera política, contando com apoio, explícito ou implícito, dos atores políticos, os quais, ao transferir sua responsabilidade para as instituições judiciais, evitam sua responsabilização política por decisões impopulares. Efetivamente, os atores políticos têm ciência de que são mais facilmente responsabilizados perante seus eleitores por suas ações do que por suas respectivas omissões. Nesse sentido, a judicialização pode contribuir para a inserção de determinados temas na agenda política. Os grupos sistematicamente excluídos de direitos têm, outros sim, mais facilidade para alcançar seus objetivos estratégicos por meio do Poder Judiciário, cujo acesso é mais simples e menos custoso do que o acesso ao Legislativo e ao Executivo. Reputo importante notar que os poderes constituídos têm uma dívida histórica em termos de desigualdade de gênero com os diversos grupos oprimidos. Como bem pontuam Mariângela Gama de Magalhães Gomes, Chiavelli Facenda Falavinho e Jéssica Damara, a desigualdade de gênero no Brasil é caracterizada pela violência que se materializa, por exemplo, na violência doméstica contra a mulher,
no vertiginoso encarceramento feminino da última década, em prisões nas quais não se enxergam as necessidades daqueles que não se enquadram no conceito de homem heterossexual, cisgênero, e na violência trans e homofóbica, a partir de cujas manifestações desenvolve-se relações assimétricas de poder baseadas no gênero. Ana Gabriela Braga e Vítor Siqueira Serra enfatizam que o direito, tanto como sistema jurídico quanto campo de produção de conhecimento, tem sido pressionado a reinventar-se e a reorganizar-se para atender às demandas dos grupos oprimidos. Para explicitar a dificuldade dessa adaptação, eles conduziram um estudo de caso relativo a acórdãos julgando crimes que envolvem travestis e revelaram, a meu ver, a dívida que o sistema jurídico e político, e sobretudo o sistema criminal, tem para com esses grupos oprimidos, que não são acolhidos em tal sistema como representação de loucura, agressividade e imoralidade. Segundo Jorge Leite Júnior, Foucault, o grande pensador Michel Foucault, demonstrou que circunstâncias políticas e epistemológicas levaram à construção de dois sexos, com características e psique diversas, em torno dos quais estabeleceu-se um sistema de crenças que distingue o sadio e o patológico, em constante reorganização. Nesse processo surge o discurso de, entre aspas, defesa da sociedade e uma luta cotidiana, entre aspas, e mesquinha por justificar, legitimar e legalizar formas de controle social que privilegiem determinados grupos em relação a outros. Corpos ambíguos contrariam essa ordem, razão pelas quais se lhes nega a devida legitimidade, o que gera uma série de opressões e injustiças. Do lado oposto, a pesquisa de Ana Gabriela Braga e Vítor Siqueira Serra ilustra bem essa dinâmica. Ministro Edson Fachin, ministra Rosa Weber Primeiro, e ministra Carmen Lúcia. Lúcia. Nenhum dos julgados selecionados pelos pesquisadores trata a travesti no feminino, mas sim no masculino, inclusive utilizando o nome de registro a despeito dos pleitos desse grupo em sentido diverso, gerando um controle político sobre quem pode se dizer mulher. 2. O tribunal muitas vezes confunde a identidade de gênero e orientação sexual, reforçando estereótipos e a desumanização do sujeito de direitos. 3. A travestilidade é vista a prioristicamente como sinônimo de prostituição, violência, periculosidade, agressividade, gerando no funcionamento da máquina criminal profecias que se autocumprem, por desacreditarem a fala desse grupo e legitimarem investigações seletivas. Um exemplo seria a insistência em caracterizar como crime de roubo ou de lesões corporais condutas que, acaso se investigasse as versões dos travestis, poderiam ser enquadradas em exercício arbitrário das próprias razões. Infelizmente, as versões das travestis muitas vezes nem chegam a ser investigadas. Aí há uma citação doutrinária desses autores, que eu também peço vênia para saltar, e continuo dizendo o seguinte: a respeito das violências a que são vítimas as travestis, Drauzio Varela, médico e escritor, recentemente publicou um artigo na Folha de São Paulo em que afirmou, e cito apenas um trecho de um excerto maior que transcrevo, o seguinte: o preconceito contra as travestis é tão arraigado que basta colocar os pés na rua para serem consideradas marginais. Travesti é assim, se ainda não fez, vai fazer, disse um delegado certa vez. Salto o trecho, que anoto aqui em meu voto, e digo o seguinte: faço esse relato para realçar como a engrenagem jurídica tem se mostrado instrumental na construção de dinâmicas opressoras de grupos sistematicamente privados de direitos, bem como para ressaltar a urgência de se inverter diametralmente essa tendência. Para tanto, punir criminalmente a homofobia e a transfobia é simbólico, e é, segundo penso, apenas um primeiro passo. Reconheço que a lei pode muito, mas não pode tudo. Estamos aqui a tratar da necessidade de mudanças culturais complexas que,
acaso vinguem, serão incorporadas ao repertório jurídico e policial paulatinamente. Essa reflexão, porém, não diminui a importância de que esse primeiro passo seja dado. Cabe aqui um paralelo com a criminalização específica da violência contra a mulher. Débora Diniz e Sinara Gumieri relatam que os homens morrem mais do que as mulheres como vítimas da violência, mas as mulheres morrem de um jeito que só elas morrem, de feminicídio, um crime que é fruto da discriminação e do menosprezo pela mulher. A tipificação do feminicídio foi, por isso, uma vitória legislativa importante, ao construir, entre aspas, um crime com nome próprio, que designa especificamente, entre aspas, esse escândalo da violência e que poderá, espera-se, puni-lo com maior precisão. Para elas, essas duas autoras, a Lei Maria da Penha é vista como, entre aspas, um instrumento de aprendizado civilizatório diante da realidade sociológica da violência de gênero e da negação histórica de acesso à justiça para as mulheres. A Constituição, ao estabelecer o mandado de criminalização do artigo 5, inciso 41, confiou no uso simbólico do direito penal para afirmar o valor da vida das pessoas que contrariam a heteronormatividade e a cisgeneridade, bem como a eficácia punitiva maior oriunda dessa especificidade. A Câmara Baixa cumpriu seu papel constitucional e aprovou o projeto de lei 5.003 de 2001, que, ao ser mantido pelo Senado, recebeu o número 122 de 2006. Entretanto, a Câmara Alta, como bem relatou o ministro Celso de Mello, vem se omitindo na análise do projeto de lei 122 de 2006. Esta omissão contraria frontalmente a Constituição. Assim, entendo, está configurada a mora legislativa inconstitucional na criminalização específica da homofobia e da transfobia. Efetivamente, tais grupos sociais minoritários vêm sofrendo as mais diversas formas de preconceito, conforme noticiado frequentemente pela imprensa e comprovado pelos escassos repositórios de dados oficiais sobre o tema, como os constantes do relatório sobre violência homofóbica no Brasil no ano de 2012, elaborado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que abrangem apenas as violações relatadas e revelam a gravidade e amplitude dos atos discriminatórios praticados contra a população Neste momento, LGBT. vota o ministro Ricardo O Lewandowski. direito à igualdade e à não discriminação serem princípios fundamentais dos direitos humanos, consagrados na Constituição e nas leis brasileiras, bem como na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e nos tratados internacionais de direitos humanos, os organismos de tratados de direitos Plenário humanos da julga ONU processos que tratam da periodicamente criminalização da homofobia. Sob a ótica do direito internacional dos direitos humanos, a discriminação relativa à orientação sexual ou à identidade de gênero. Há inúmeras decisões e orientações gerais nesse sentido, emitidas, dentre outros órgãos, pelo Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, pelo Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, pelo Comitê sobre Direitos da Criança, pelo Comitê contra a Tortura e pelo Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, valendo menção específica à Resolução 17 de 2019 das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero, de 14 de julho de 2011, e a Resolução AG-RES 2435, da Organização dos Estados Americanos, OEA, sobre Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero, de 3 de junho de 2008. A prática desse tipo de violência, reconheça-se, não é exclusiva do Brasil. No relatório Nascidos Livres e Iguais, Orientação Sexual e Identidade de Gênero, no Regime Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas, consta exatamente um dado importante sobre essa questão que consigo no meu voto e que também deixo de ler a bem da brevidade dos nossos trabalhos. Continuo dizendo que, então, aliás, justamente porque esse preconceito existe em outros países, alguns já se adiantaram e criminalizaram formas específicas de homofobia e transfobia. Esse é o caso, exemplificativamente, dos Estados Unidos, onde o Hate Crimes Prevention Act encontrou apoio até mesmo da American Civil Liberties Union, ACLU,
após anos de oposição ao projeto, por entender que a sua redação foi cuidadosa a ponto de garantir a liberdade de expressão e de crença. Já a maioria dos ativistas de direitos LGBT, a importância dessa lei é simbólica. Libby Adler posiciona-se sobre a referida lei, afirmando que, ao adicionar as categorias de orientação sexual e identidade de gênero para os crimes de ódio, a lei transmite a mensagem da inaceitabilidade da violência contra esses grupos, voltando-se claramente à mudança cultural. A incorporação dessa proteção em leis penais modifica o status dos grupos minoritários, tornando-os legalmente protegidos. Segundo ela, a tutela legal também é igualmente desejável por meio de leis contrárias à intimidação sistemática, bullying, que também podem legitimar importantes demandas por reconhecimento, sobretudo relacionadas às questões de gênero. No Brasil, como visto, os números da violência de gênero impressionam. Uma forma de resumir a violência homofóbica e transfóbica é perquirir sobre a expectativa de vida da pessoa trans. No sítio, ou do sítio eletrônico do Senado Federal, extraio essa informação. Apenas 35 anos, metade da média nacional. Segundo Carlos Roberto Siqueira Campos, 445 LGBT ou mais morreram no Brasil em 2017, vítimas da homotransfobia, sendo 387 assassinatos e 58 suicídios. A cada 19 horas, um LGBT é brutalmente assassinado ou se suicida, vítima da LGBTfobia. Matam-se mais homens no Brasil do que nos 13 países onde vigora a pena de morte contra os LGBTs. Inevitável concluir, são mortes fruto do preconceito e da intolerância. Muito poderia ser feito para proteger esses grupos minoritários e a criminalização de conduta seria um passo importante. Parece-me inconteste que se deve reconhecer a mora legislativa nesse sentido. Entretanto, a par de reconhecer a mora legislativa, pouco pode esta Corte fazer, não me parecendo viável invocar, aí tem uma ligeira discordância com os ministros que me antecederam, não me parecendo viável invocar os precedentes concretistas firmados nos mandados de injunção MI 607, 708, 712, por haver uma distinção fundamental a incidir do caso. Esse processo diz respeito à matéria penal, sujeita à reserva legal absoluta. Não obstante a repugnância que provoca as condutas preconceituosas de qualquer tipo, é certo que apenas o Poder Legislativo pode criminalizar condutas, sendo imprescindível lei em sentido formal nessa linha. Efetivamente, o princípio da reserva legal, esculpido no artigo 5º, inciso 34 da Constituição, prevê, entre aspas, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Vota neste momento o ministro Ricardo Lewandowski. Apenas a lei em sentido formal pode criminalizar uma conduta. Em acordo unânime da primeira turma dessa Casa, no inquérito 3590 do Distrito Federal, em que se analisou o recebimento de denúncia contra o deputado federal Marco Antônio Feliciano, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 20 da Lei 7.716 de 1989, extrai do voto do relator, o eminente ministro Marco Aurélio, o seguinte, entre aspas, procede a defesa no que articula a tipicidade. Ter-se-ia discriminação em virtude da opção sexual. Ocorre que o artigo 20 da Lei 7.716 versa a discriminação ou preconceito considerada a raça, a cor, a etnia, a religião ou a procedência nacional, não contemplando a decorrente da opção sexual do cidadão ou da cidadã. O ditame, continua o ministro Marco Aurélio, constitucional é claro, não há crime sem anterior lei que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Inciso 39 do artigo 5º. Ante esse fato, diz o ministro Marco Aurélio, deixo de receber a denúncia, fazendo-o com base no inciso 3º do artigo 386 do Código de Processo Penal, a revelar, não constituindo fato infração penal. Dá-se, então, a absolvição do réu, o que, nesta fase, sugere a simples ausência
de instauração da ação penal. A ementa do julgado foi a seguinte, foi unânime a decisão. Tipo penal, discriminação ou preconceito, artigo 20 da Lei 7.716, alcance. O disposto à esquerda do ministro Lewandowski, o ministro Marco Aurélio observa. Discriminação ou preconceito considerada a raça, a cor, a etnia, a religião ou a procedência nacional, não alcançando a decorrente de opção sexual. Trago à colação também, evidentemente, não para confrontar o substancioso e histórico voto de Sua Excelência, o relator, um pronunciamento do eminente decano na segunda turma, que é uma verdadeira lição também, que merece ser veiculada. E esse ensinamento foi expresso no RHC 121.830, no agravo de Pernambuco, em que se consignou o seguinte, entre aspas, em matéria penal, prevalece o dogma da reserva constitucional de lei em sentido formal, pois a Constituição da República somente admite a lei interna como única fonte formal e direta de regras de direito penal, a significar, portanto, que as cláusulas de tipificação e de cominação penais, para efeito de repressão estatal, subsumem-se ao âmbito das normas domésticas de direito penal incriminador, regendo-se, em consequência, pelo postulado da reserva de parlamento, doutrina, precedentes do STF, etc. Digo eu, então, que a Corte rechaçou a possibilidade de criminalização de condutas por meio de tratados internacionais, como é o caso da Convenção de Palermo, reafirmando a indispensabilidade da existência de lei em sentido estrito para que seja viável a punição penal de determinada conduta. Dentre os relevantes argumentos daquele julgado, que bem traduz a importância do princípio constitucional da reserva legal absoluta de lei formal no campo da tipicidade penal, destaco que a reiteração da jurisprudência no sentido de que somente se admite a lei interna como fonte formal e direta de regras de direito penal, em decorrência do disposto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, no artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos, do artigo 15 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, é de se observar com o devido rigor. Assim, a Corte, amparando-se em escolho doutrinário, asseverou, entre aspas, o seguinte: no âmbito do direito penal incriminador, o que vale é o princípio da reserva legal, ou seja, só o Parlamento, exclusivamente, pode aprovar crimes e penas. Dentre as garantias que emanam do princípio da legalidade, acham-se a reserva legal. Só o Parlamento pode legislar sobre direito penal incriminador. E a anterioridade, lex populi e lex prévia, respectivamente. Lei não aprovada pelo Parlamento não é válido. Cita-se aqui, então, alguns doutrinadores importantes. Termino, senhor presidente, dizendo que a extensão do tipo penal para abarcar situações não especificamente tipificadas pela norma penal incriminadora parece-me atentar contra o princípio da reserva legal, que constitui uma garantia fundamental dos cidadãos, que promove a segurança jurídica de todos. Ante o exposto, senhor presidente, voto no sentido de parcialmente conhecida, seja parcialmente provida esta ação, de maneira a reconhecer a mora legislativa, dando-se ciência ao Congresso Nacional para a adoção das providências necessárias. É como voto, senhor presidente. Então, conheço em parte, provejo em parte, apenas para reconhecer a mora legislativa, dando ciência ao Congresso Nacional para a adoção das providências necessárias. No mandado de injunção, meu voto é correspondente a esse resultado também, e aproveito, então, o ensejo, apesar de já saber que estou previamente vencido, eu cumprimento efusivamente o eminente ministro relator, nosso decano, Celso de Mello, que trouxe à colação, à discussão, um belíssimo voto e que me fez refletir ministro Celso de Mello acena com a cabeça. Permitir, então, trazer um voto um pouco mais alongado, mas a conclusão, embora na substância se amole perfeitamente o raciocínio de Sua Excelência, não coincide exatamente, que apenas declara a mora legislativa. É como voto, senhor presidente. Então, a senhora declara a mora legislativa, dando um prazo para que o Parlamento Ministro Luiz Fux criminalize a conduta, exatamente, de sorte que Vossa Excelência não enquadra na lei do racismo.
Isso. Senhor presidente. Presidente, eu penso que o ministro Ricardo não fixa Ministro Marco prazo Aurélio. para poder diverso atuar. Já que a Constituição Federal apenas prevê a fixação de prazo quando o ato omissivo é da administração, é do setor administrativo, não de outro poder. Então, são percepções diversas, né? Eu, por exemplo, Ministro Luiz Fux. que o mandato de junção tem de resultar numa providência concreta, e não só apenas concitar o parlamentar a legislar. Mas, ministro... Apenas uma observação, senhor presidente. Antes de mais nada, quero Ministro Celso de Mello. o brilhante voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Feriu a questão, especialmente no ponto em que reconhece a omissão normativa transgressora de um mandamento constitucional de incriminação de condutas que, na verdade, ferem e viabilizam, muitas vezes, práticas ilícitas de discriminação, atos atentatórios aos direitos básicos das pessoas em geral. E, sobre esse aspecto, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, quer dizer, traçou, a partir das considerações introdutórias, um quadro Ministro realmente Celso de Mello importante comenta o voto a do propósito ministro da questão Lewandowski. do reconhecimento por parte de grupos vulneráveis. É interessante que... O plenário julga processos que tratam da inclusive, criminalização da homofobia. uma autora americana, Judith Butler, que esteve no Brasil recentemente, mas que absurdamente foi impedida de se dirigir aos diversos auditórios a que compareceu por força de uma manifestação de gravíssima intolerância que se vem registrando, infelizmente, nesse país. Eu apenas queria, senhor presidente, apenas muito rapidamente, e respeitando inteiramente a belíssima manifestação do eminente ministro Ricardo Lewandowski, que o meu voto, na verdade, não estabelece uma criação jurisdicional de tipos penais, mesmo porque realmente isso seria de todo inviável, considerado o postulado da reserva absoluta de lei formal em matéria de tipificação criminal, de cominação penal. E, nesse ponto, o tipo penal, tal como previsto nos termos da Constituição, exerce uma importante função de garantia. Realmente não há crime sem lei anterior que o preveja, e nem pena sem legislação prévia que a comine. E esse ponto foi extensamente examinado por mim no voto, e concluindo e afastando, inclusive, a possibilidade de criação jurisdicional de tipos penais, o que seria realmente, o que representaria um enorme retrocesso. Tanto que, em determinada fase deste processo de controle de omissão normativa, eu exarei um despacho, na época dirigido ao eminente Procurador-Geral da República, antecessor da doutora Raquel, doutor Rodrigo Janot, exatamente solicitando que o Ministério Público ferisse esse ponto específico, não é, sobre se, no caso, a pretensão deduzida pela agremiação partidária não envolveria essa criação de tipo penal por decisão judicial. E a douta Procuradoria-Geral da República, então, invocando o próprio precedente que essa corte firmou no caso Elvanger, não é, destacou que não se cuidava nem de criação judicial de tipo penal e nem de aplicação analógica in malam partem, mas, na verdade, dava-se apenas a subsunção daquelas condutas de homotransfobia, condutas homofóbicas e transfóbicas reais ou supostas, não é? A subsunção à noção de racismo. A prática do racismo, essa, na dúvida, é prevista em legislação formal, emanada do Congresso Nacional, e ela tipifica os diversos preceitos primários de incriminação. Mas
qual foi o conceito de racismo firmado por esta corte, naquele importantíssimo precedente que entendeu que o antissemitismo também era prática de racismo. O Supremo Tribunal Federal, e eu procurei deixar claro no meu voto, e eu destaco esse ponto, não é, que consta de uma passagem dele. Digo eu que o conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável, o grupo LGBTI+, e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. Na verdade, os grupos vulneráveis, e este em particular, eles, na verdade, não têm um ponto de conexão que que lhes permita invocar, inclusive, direitos básicos. Aqui voltamos àquela velha formulação de Hannah Arendt, quando discute, a partir da noção de pessoas deslocadas, das displaced persons, o conceito de que nega-se a esses grupos o direito a ter direitos, o que é uma situação extremamente odiosa, o que é uma situação extremamente grave. Por isso mesmo é que concluí no sentido de que dar-se-ia, no caso, apenas uma subsunção de condutas homofóbicas e transfóbicas reais ou supostas, que envolvem precisamente esta odiosa aversão à orientação sexual e ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem tais condutas expressões de racismo, mas racismo compreendido nessa sua dimensão pessoal. Essa é uma observação que tem sido feita, inclusive, em conferências internacionais promovidas pela própria Unesco a respeito desse ponto. Eu lembro-me muito bem que o professor Celso Laffer, quando este mesmo plenário, entendeu que o antissemitismo também constituía a prática de racismo, ele, em seu parecer, como amicus curiae, que depois foi transformado, inclusive, em livro, ele quer dizer, fazia uma objeção à observação feita pelo relator da causa naquele momento, no sentido de que, bom, judeus não são raça, logo, não podem ser vítimas de racismo. E o que prevaleceu foi o entendimento de que a noção de racismo, ela foi formulada, foi elaborada como um instrumento, na verdade, de desigualação, de inferiorização. Quer dizer, o sentido foge daquela noção muito estrita de aspectos meramente étnicos ou fenotípicos, quer dizer, não se considera apenas o fenótipo de uma pessoa, mas sim, digamos, o seu estado de subjugação. Quer dizer, o fato de um grupo Ministro Celso de Mello comenta o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Quer dizer, simplesmente ele exclui, digamos, os integrantes daquele grupo vulnerável, negando-lhes acesso a determinados bens, a determinados Há poucas valores. pessoas Portanto, na plateia. Eu tive o cuidado de esclarecer que não se tratava, no caso, de criação jurisdicional de tipo penal, porque isso realmente
absolutamente inconstitucional, como bem ressaltou o eminente ministro Ricardo Lewandowski agora, e como eu também destaquei, e outros eminentes ministros também destacaram em seus outros votos. E também não se trata de aplicação analógica em malam partem. Por quê? Porque tais condutas, enfim, transfóbicas e homofóbicas são condutas que vão se ajustar, mediante um processo de adequação típica, à noção de racismo. E a noção de racismo é uma noção realmente ampla e que não se restringe unicamente a aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos. Apenas essa observação que gostaria de fazer em face do brilhante voto e dos belos fundamentos que dão consistência ao voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Pois não, eu apenas digo que eu não me animei em atravessar esse Ministro Rubicon Ricardo Lewandowski. jurisdicional. Eu passo, então, agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, para proferir seu voto. Obrigado. Ministro Gilmar Mendes, à esquerda. Como já se destacou, trata-se da ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta pelo Partido Popular Socialistas com vistas a obter a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente, as ofensas individuais e coletivas, os homicídios, as agressões, ameaças e discriminações motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero real ou suposta da vítima. E também, como já destacado, esta DO sob a relatoria do ministro Celso de Mello e o mandado de injunção 4733 da relatoria do ministro. O plenário julga processos que tratam da criminalização da homofobia. Eu queria inicialmente cumprimentar ambos os relatores. Em julgamento conjunto, a DO 26 e MI 4733. Já proferidos que se sucederam. Como fundamentos, a autora aponta a ordem constitucional de criminalizar, mandado de criminalização Inicia o voto o ministro Gilmar Mendes. Artigo 5º, inciso 42, e as discriminações atentatórias a direitos e liberdades. Artigo 5º, inciso 41, bem como o princípio da proporcionalidade na acepção da proibição da proteção insuficiente ou deficiente. Ao final, requer, em resumo, que seja reconhecido que a homofobia e a transfobia se enquadram no conceito ontológico constitucional de racismo, invocando o HC já citado aqui, caso Elvanger, 82424. E depois, subsidiariamente, que a homofobia e a transfobia sejam reconhecidas como discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais, de sorte a enquadrá-los na ordem constitucional de criminalizar, constante do artigo 5º, inciso 41 da Constituição, especialmente porque a não criminalização de tais condutas constitui, no atual contexto social brasileiro, uma proteção deficiente do Estado que faticamente restringe tais direitos fundamentais da população LGBT. E seja declarada a mora inconstitucional do Congresso, a fim de operar a criminalização específica da homofobia e da transfobia, a saber, a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia. E que seja fixado prazo razoável para o Congresso aprovar a legislação criminalizadora de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente, as ofensas individuais e coletivas, os homicídios, as agressões, ameaças e discriminações motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero real ou suposta da vítima. Observa-se assim que o pleito da apresentação é o controle de constitucionalidade de omissões do poder público no que diz respeito à criminalização da homofobia e transfobia. Eu passo, então, à questão da relevância da omissão inconstitucional impugnada e digo, de início, cabe destacar que a questão constitucional de que trata a presente demanda é da mais alta relevância para o sistema de proteção dos direitos fundamentais, que se estrutura a partir da ordem constitucional brasileira. A pretensão autoral se baseia na tese de que a inércia do Congresso em estabelecer os tipos penais da homofobia e da transfobia seria inconstitucional, por violar mandado expresso de criminalização previsto no artigo 5º, inciso 42,
por descumprir dever de elaboração de legislação criminal que puna o racismo e, igualmente, o racismo homofóbico e transfóbico. O pedido imediato da ação é que seja adotada sentença de perfil aditivo com o intuito de criminalizarem-se as ofensas, os homicídios e as agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero real ou suposta da vítima. Tal criminalização seria feita em igual medida à punição constante da Lei 7.716, Lei Antirracismo. A pretensão veicula imputação grave, que de fato merece cuidadosa análise por parte do Supremo. Trata-se da alegação de que a mora legislativa impugnada tem contribuído para a exposição e sujeição de homossexuais, transgêneros e outras minorias a um quadro reiterado de violações de direitos individuais. Tais violações se concretizariam de múltiplas formas, desde atos de ameaça e ofensas que atingem a honra e a dignidade, até atos de violência física que atentam diretamente contra a vida. Resta claro, portanto, que está em jogo, na presente demanda, a verificação do cumprimento de um dever de proteção constitucional, chamada Schutzpflicht, que visa tutelar garantias individuais da mais absoluta centralidade para a ordem democrática. A orientação sexual e a identidade de gênero constituem elementos essenciais da personalidade humana. Não há maiores dificuldades em se entender que as escolhas tomadas nesses campos concretizam a capacidade de autodeterminação do indivíduo. Em essência, cuida-se de decisões tomadas pelos indivíduos no exercício da liberdade de projetar sua própria vida e de aspirar à busca da felicidade. A doutrina nacional não se tem ocupado, como deveria, de um dispositivo que consta do direito comparado. Talvez sua matriz moderna esteja na Lei Fundamental de Bonn, que fala sobre o direito de autodesenvolvimento, Selbstentfaltungsrecht, que quer dizer o livre desenvolvimento da personalidade, desde que não viole os direitos de outrem e não se choque contra a ordem constitucional ou os costumes. É claro que isso não nos impede de identificar esse direito em nosso sistema a partir, sobretudo, do direito de liberdade e em concordância com outros princípios e garantias constitucionais. Nesse sentido, é possível destacar, dentre outros, os fundamentos da cidadania, da dignidade da pessoa humana, os objetivos fundamentais de se construir uma sociedade livre, justa, solidária e de se promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Terceiro, 1 e 4 da Constituição. A prevalência dos direitos humanos, a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida a inviolabilidade do direito à liberdade e à igualdade. A punição a qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, já citado, artigo 5º, inciso 41, bem como a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, artigo 5º, parágrafo 1º, e a não exclusão de outros direitos e garantias decorrentes do regime constitucional e dos princípios adotados ou incorporados mediante tratados internacionais. Artigo 5º, parágrafo 2º. A orientação sexual e a identidade de gênero devem ser consideradas como manifestações do exercício de uma liberdade fundamental, de livre desenvolvimento da personalidade do indivíduo, a qual deve ser protegida, livre de preconceito ou de qualquer outra forma de discriminação. A proteção constitucional da autodeterminação do gênero plenário julga processos que tratam da criminalização da homofobia. Uma Constituição democrática pluralista, que, nas palavras de Peter Hebel, assume um compromisso de possibilidade, isto é, assume uma proposta de soluções de coexistências possíveis, sem se curvar à imposição da força política de cima para baixo. Peter Hebel, no texto Die Verfassung des Pluralismus. Nesse contexto, como observa ainda Hebel, os direitos fundamentais acabam por representar importante meio de alternativas e opções, fazendo com que com eles seja possível um pluralismo democrático. A relação entre democracia pluralista e a existência de uma ordem constitucional atenta à preservação da autodeterminação humana por parte dos mais distintos grupos sociais é destacada ainda por um notável autor italiano, ex-presidente da Corte Constitucional, Gustavo Zagrebelsky.
ao destacar que as sociedades pluralistas atuais, isto é, as sociedades marcadas pela presença de uma diversidade de grupos sociais com interesses, ideologias e projetos diferentes, mas sem que nenhum tenha força suficiente para fazer-se exclusivo ou dominante e, portanto, estabelecer a base material da soberania estatal no sentido do passado, isto é, as sociedades dotadas em seu conjunto de um certo grau de relativismo, conferem à Constituição não a tarefa de estabelecer diretamente um projeto predeterminado de vida em comum, senão a de realizar as condições de possibilidade da mesma. Zagrebelsky, no El Derecho Dúctil, versão espanhola. Essa digressão é necessária para que fique claro que, a rigor, a pretensão que se formula no sentido de combate à homofobia e à transfobia tem base nos direitos fundamentais, na proteção de direitos de minorias, a partir da própria ideia do direito de liberdade. No ponto seguinte, eu trato da questão relativa à mora legislativa aqui verberada. A pretensão formulada nesta ADO impugna a suposta inação do Congresso Nacional, que teria quedado omisso em estabelecer a criminalização de atos discriminatórios que atentam contra a dignidade humana, notadamente em relação às comunidades LGBT, mesmo após passados mais de 30 anos da promulgação da Constituição Federal. O dever jurídico de legislar sobre o tema decorreria, como afirmado, das normas constitucionais que julgamento conjunto da ADO 26 e do MI 4733. De acordo com a imposição legiferante contida no artigo 5º, inciso 41 e 42 da Carta Maior. A constatação de que se está diante de uma inação congressual apta a viabilizar o controle abstrato de constitucionalidade por omissão é, portanto, imprescindível ao deslinde desta demanda. E é a partir desse reconhecimento que se abre a possibilidade de colmatação de tal lacuna pela via judicial, respeitados os limites jurisdicionais. Ainda que aqui se investigue a ação do legislador no campo de políticas criminais, percebe-se que a não tipificação dos crimes de homofobia e transfobia, além de expor grupos minoritários a situações graves de violência social, suscita um desvio dos comandos constitucionais que firmam a reprovabilidade de condutas discriminatórias. Daí a configuração de uma justa causa legitimadora da intervenção do Poder Judiciário. O Congresso Nacional tem buscado, ao longo dos anos, das últimas 3 décadas, estabelecer medidas de combate aos atos de homofobia e transfobia, inclusive por meio de medidas de caráter penal. Contudo, embora não se trate de uma indiferença absoluta em relação ao tema, fica claro que a tramitação dos projetos de lei que teriam o condão de colmatar a lacuna legislativa impugnada tem sido tumultuada por todos os gêneros de embaraços típicos do processo legislativo. Importante ilustração da atuação errática e tumultuada do Parlamento resta clara no histórico de tramitação do projeto de lei 5.000 de 2001, proposto originalmente pela deputada federal Yara Bernardi, em 7/8 de 2001, que tinha por finalidade prever os crimes resultantes de discriminação ou de preconceito de gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. O projeto chegou a ser aprovado na Câmara e foi posteriormente encaminhado ao Senado, onde foi autuado como projeto da Câmara 122 de 2006. Ocorre que 8 anos após a aprovação do projeto de lei na Câmara, o projeto foi objeto de arquivamento automático pelo Senado, ante o fim da 54ª legislatura. O PL conseguiu ser novamente reavivado com o requerimento 46 de 2011, subscrito por senadores nos termos do regimento interno da Casa Legislativa, o qual foi aprovado pelo plenário em 9/2 de 2011, determinando-se o retorno da proposta às comissões temáticas. No entanto, por meio de uma manobra de parte dos congressistas que deixavam clara sua oposição às medidas de criminalização, aprovou-se o requerimento do senador Eduardo Lopes, que determinou a anexação do projeto ao projeto de lei do novo Código Penal brasileiro. O retardamento tributário dessa anexação foi recebido pela comunidade LGBT como uma verdadeira capitulação da proposição legislativa. Além da ilustrativa tramitação errática do PL no Senado, 122, outras propostas legislativas da mais alta relevância para a proteção dos direitos das minorias LGBT também encontram dificuldade de tramitação no Congresso. Cito, então, o projeto de lei 5.002 de 2013, de autoria do deputado Paulão, apresentado em 25/9 de 2013. O PL 5.002 de 2013,
porém sequer chegou a ser votado no plenário. Aqui convém destacar, como se sabe, que a mera apreciação da presente ADO por este tribunal, por si só, parece ter impulsionado o Parlamento a abandonar o estado de absoluta inércia na regulamentação da matéria. Somente no início do ano de 2019, em datas posteriores ao início do julgamento da apresentação pelo plenário, proposições legislativas sobre o tema foram desarquivadas por deliberações das respectivas casas legislativas ou foram apreciadas pelas comissões temáticas do Congresso Nacional. Quanto às propostas legislativas desarquivadas, destacam-se o projeto de lei 98032, que amplia a proteção de que trata a lei 11.340, a lei de Maria da Penha, às pessoas transexuais e transgêneros, projeto de lei 336, que institui o chamado Estatuto da Família do século XXI, projeto de lei 7.292, que altera o artigo 121 do Decreto-Lei 2848, Código Penal, para prever o LGBTicídio. Portanto, nós tivemos uma série de projetos que foram desarquivados a partir dessa deliberação inicial do Supremo Tribunal Federal. A reação legislativa mais evidente à atuação do Supremo na apreciação do presente feito parece ter se dado com a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado do projeto de lei 672, de autoria do senador Weverton, do Maranhão, PDT, e do projeto de lei 191, de autoria do senador Jorge Viana. A primeira proposta realiza uma alteração na própria lei antirracismo para incluir no tipo penal a criminalização da discriminação ou preconceito de orientação sexual ou de identidade de gênero. Já a segunda veicula a alteração da lei Maria da Penha para assegurar à mulher as oportunidades e facilidades para viver sem violência, independentemente de sua identidade de gênero, ou seja, estende os direitos a mulheres transgêneros e transexuais. Os avanços das referidas propostas legislativas, sem dúvida, representam um passo importante, presidente, no sentido de se garantir a eficácia plena dos direitos, dos princípios constitucionais que estão em jogo nesta ação. Todavia, a mera tramitação de proposições legislativas não modifica em si o estado de insuficiência da proteção que se pretende tutelar nesta demanda. Ressalto que é absolutamente imprevisível o destino das proposições legislativas examinadas, motivo pelo qual elas não se mostram aptas a suprir a proteção das minorias que se almeja tutelar no presente feito. Relembro que a jurisprudência desta Corte admite o controle de omissões normativas inconstitucionais do poder público, mesmo quando já instaurado processo legislativo, desde que constatado o estado de mora histórico e sistemático. Isso já foi colocado de maneira bastante brilhante no voto do ministro Celso de Mello. E eu estou registrando, nesse sentido, o julgamento da ADIM 3682, de minha relatoria, sobre a questão de desmembramento de municípios, em que esse tema foi fixado. Ressalto ainda que o caso em tela parece contribuir positivamente para uma construção de uma teoria de diálogos institucionais entre os poderes. Isso porque a reação legislativa deflagrada a partir do início da apreciação desta ADO pelo plenário do Supremo não fustiga, mas na realidade apenas avaliza a relevância da atuação desta Corte na comatação de omissões inconstitucionais. Nesse ponto, é importante mais uma vez ressaltar que a configuração de situações de omissões inconstitucionais, ainda que parciais, neste é passível momento, de vota o judicial, ministro Gilmar Mendes. Caso, a inércia do Estado qualifica-se perigosamente como um dos processos deformadores da Constituição. Entendo estarmos diante de uma inação congressual que apresenta o mesmo nível de gravidade, ou até maior, do que aquele verificado em outras omissões inconstitucionais que têm historicamente demandado a atuação aditiva do Supremo. O plenário julga processos assim, que tratam da criminalização da homofobia. Sistematicamente dirigidas às esferas jurídicas das minorias que pleiteiam a proteção desta Corte, entendo que não há como afastar o cabimento da presente ação, como também do mandado de injunção. Configurada a mora legislativa apta a suscitar o ingresso no controle das omissões inconstitucionais, faz-se necessário aprofundar o exame do seu parâmetro de controle. A controvérsia em exame projeta-se sobre o reconhecimento do dever de proteção constitucional garantido a minorias no exercício da sua capacidade de autodeterminar sua orientação sexual e sua identidade de gênero.
A Constituição de 88 contém significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que antes determinam a criminalização de conduta. Em todas essas disposições, é possível identificar um mandado de criminalização expresso, tendo em vista bens e valores envolvidos. Em verdade, tais disposições traduzem uma outra dimensão dos direitos fundamentais, decorrente de sua feição objetiva na ordem constitucional. Tal concepção legitima a ideia de que o Estado se obriga não apenas a observar os direitos de qualquer indivíduo em face das investidas do poder público, enquanto direito de proteção ou de defesa, mas também garantir os direitos fundamentais contra a agressão propiciada por terceiro. Nesse sentido, os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção. Utilizando-se da expressão de Canaris, pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição de excesso, mas também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. A forma como o dever de proteção dos direitos fundamentais deve ser satisfeita constitui muitas vezes tarefa dos órgãos estatais, que dispõem de alguma liberdade de conformação. Quando da fixação dos mandados de criminalização, o texto constitucional impõe ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade, como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. A ideia é a de que a intervenção estatal por meio do direito penal, como última ratio, deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade, inclusive para tutelar situações de deficiência da proteção criminalizante. Como adverte Schlink, a tutela insuficiente não se configura apenas quando o Estado não faz nada para atingir dado objetivo, para o qual deva envidar esforços, mas também quando os instrumentos de tutela existentes não se afiguram aptos a garantir o exercício de direitos e liberdades individuais. A respeito do caráter vinculante da proibição da proteção insuficiente veiculada em mandados de criminalização, considero oportuno rememorar algumas das considerações que fiz no julgamento da ADIM 3112, Estatuto do Desarmamento. Naquela oportunidade, destaquei os deveres do Estado de proteção e de tutela em face da necessidade de preservação da integridade de direitos e liberdades fundamentais de grupos vulneráveis. Na ocasião, destaquei: em muitos casos, a eleição da forma penal pode conter-se no âmbito daquilo que se costuma chamar de discrição legislativa, tendo em vista desenvolvimentos históricos, circunstâncias específicas ou opções ligadas a um certo experimentalismo institucional. A ordem constitucional brasileira confere ao legislador margens de ação para decidir sobre quais medidas devem ser adotadas para a proteção penal eficiente dos bens jurídicos fundamentais. É certo, por outro lado, que a atuação do legislador sempre estará limitada pelo princípio da proporcionalidade. E repassei para concluir dizendo: se é certo, por um lado, que a Constituição confere ao legislador uma margem discricionária para avaliação, valoração e conformação quanto às plenário julga processos que tratam da criminalização da homofobia. E, por outro, que a mesma Constituição também impõe ao legislador os limites do dever de respeito ao princípio da proporcionalidade. Profere o voto o ministro Gilmar pela viabilidade Mendes. da fiscalização judicial da constitucionalidade dessa atividade legislativa. O tribunal está incumbido de examinar se o legislador considerou suficientemente os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais. Resta claro que a mora legislativa discutida consubstancia inegável insuficiência na proteção constitucional que determina a criminalização da discriminação atentatória à dignidade humana. O contexto fático subjacente à presente demanda sugere que as violações às garantias individuais dos grupos de vulnerabilidade LGBT de fato estão a demandar uma ação imediata da Corte Constitucional. Durante a tramitação desta ADO, a participação de entidades representantes da sociedade civil expandiu a compreensão deste tribunal sobre o quadro atual da extrema vulnerabilidade a que estão expostos os grupos LGBT no Brasil. As informações trazidas ao conhecimento da Corte dão conta de um estado reiterado de exposição de minorias a atos odiosos rotineiramente praticados sem que haja uma resposta efetiva do Estado no sentido de resguardar as esferas jurídicas individuais violadas. Nesse sentido, as informações colhidas no relatório de violência LGBT-fóbicas no Brasil, produzido pelo Ministério dos Direitos Humanos em 2018,
indicam um cenário de abusos cotidianos dos mais variados tipos contra essa população. O mencionado relatório diagnosticou que 39,9% das vítimas dos atos de homofobia são negras ou pardas, o que sugere que o racismo talvez possa fortalecer a homofobia. Como pontuado no relatório, fica evidente que no cenário nacional as discriminações se sobrepõem, fazendo-se presente o racismo, a discriminação social contra pessoas com deficiência religiosa, geracional. Sem dúvida, é alarmante o estado de perigo vivido pelos membros das comunidades. Isso foi repassado. O Grupo Gay da Bahia, admitido como amigo escuro no presente feito, trouxe aos presentes autos relatórios que demonstram, de forma clara, a gravidade do número de incidentes de transfobia e homofobia que resultaram em assassinatos. De acordo com a entidade, no ano de 2017, a quantidade de homicídios cometidos em razão de orientação sexual chegou a 445 mortes, número 30% maior que o diagnosticado no ano anterior. Do total, 56% desses crimes acontecem em espaço público, o que ressalta ainda mais a crueldade social desse tipo de delito. Esses dados afastam qualquer dúvida acerca da relevância da atuação da Corte. A realidade fática demonstra, ostensivamente, que a ausência da criminalização de atos de homofobia e transfobia acaba contribuindo para restrições indevidas de direitos fundamentais e para um quadro generalizado de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Por isso, é importante deixar claro que o presente caso não trata simplesmente da falta de uma disciplina legislativa que permita o desenvolvimento de dada política pública. Nós estamos a falar realmente do reconhecimento do direito de minorias, de direitos fundamentais básicos. Os mandados constitucionais de criminalização ao racismo e a todas as formas de discriminação não se restringem a demandar uma formulação de políticas públicas voltadas a essa finalidade. Consagram verdadeiros postulados do reconhecimento do direito de minorias, de direitos básicos, de liberdade e igualdade. O artigo 5º, inciso 41 da Constituição, é expresso ao determinar que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Essa garantia e o próprio conteúdo do direito de liberdade de autodesenvolvimento se revelam fundamentos jurídicos adequados e suficientes ao combate à homofobia. No mesmo artigo 5º, inciso 42, do mesmo dispositivo, afirma que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A concretização desse mandado de criminalização constitucional foi buscada na tipificação prevista na Lei 7.716, que se invoca na presente EDO como parâmetro Neste momento, vota o ministro Gilmar Mendes, apto a fixar a justa medida da punição de atos de homofobia e transfobia. A partir de uma leitura plenário julga processos que tratam da criminalização da homofobia. O legislador ordinário não logrou concretizar em totum o mandado de criminalização. A comatação da lacuna normativa buscada na presente EDO visa justamente ao saneamento de uma omissão parcial, tendo em vista que o legislador efetivou uma cláusula integral de proteção social em face de práticas discriminatórias de todo o gênero, o que poderia ser diretamente extraído do artigo 5º, inciso 41. Impende ressaltar que o entendimento de que o artigo 5º, inciso 41 da Constituição consagrou uma cláusula de proteção integral aplicável apenas a situações estritas de discriminação por raça, mas sim a toda e qualquer forma de desigualação humana, encontra respaldo tanto na evolução legislativa subjacente à edição da Lei 7.716, quanto na própria jurisprudência do Supremo sobre a matéria. Do ponto de vista da evolução legislativa, observa-se que, originalmente, o núcleo do tipo penal contemplado no artigo 1º da Lei 7.716 afigurava-se circunscrito a preconceitos de raça e de cor. Tal dispositivo, no entanto, foi paulatinamente ampliado para outras formas de discriminação, que se afiguram igualmente incompatíveis com o princípio da igualdade. A ampliação da proteção criminal do referido diploma se deu principalmente com a edição da Lei 9459, de 97, que alterou o supracitado artigo 1º, firmando a reprovabilidade da discriminação resultante de etnia, religião ou procedência nacional, e com a inclusão do artigo 20 do diploma normativo a partir da edição da Lei 8.081, de 90, posteriormente alterado também pela Lei 9459, de 97, que consagrou a reprovabilidade
de atos de indução à discriminação. Já do ponto de vista da interpretação constitucional da lei antirracismo, a jurisprudência deste tribunal corrobora que o sentido constitucional atribuído à norma clama por uma ampliação progressiva da proteção criminal em direção à repreensão de toda e qualquer forma de discriminação, seja ela baseada em cor, raça, etnia ou orientações individuais das mais diversas. E aí eu digo, essa interpretação pode ser extraída, presidente, com clareza, do histórico julgamento do habeas corpus 82.424, o caso Ervanger. O voto do ministro Maurício Correia consignou expressamente que limitar o racismo à simples discriminação de raças, considerado apenas o sentido léxico ou comum do termo, implica a própria negação do princípio da igualdade, abrindo-se a possibilidade de discussão sobre a limitação de direitos de determinada parcela de sociedade, o que põe em xeque a própria natureza e prevalência dos direitos fundamentais. Eu destaco depois, inclusive, o debate que houve na Constituinte, trazido pelo ministro Nelson Jobim. E, diante dessas considerações, não vejo como se possa atribuir ao texto constitucional significado restrito, isto é, no sentido segundo o qual o conceito jurídico de racismo se divorcia dos conceitos histórico, sociológico e cultural. O que a nossa Constituição visa coibir é a discriminação inferiorizante, a qual ela repudia com a alcunha de racismo. É essa a interpretação adequada do texto constitucional. Ainda que não fosse patente esse movimento ampliativo da abrangência criminalizante das formas discriminatórias nos últimos anos, o Supremo também tem reconhecido de forma clara que o direito fundamental à liberdade demanda a proteção das múltiplas opções de orientação sexual e de identidade de gênero. A postura do Tribunal em precedentes históricos tem sido justamente avessa à tese da excusabilidade da deficiência de proteção por conta de inação do Poder Legislativo. Como já amplamente referenciado pelos demais votos que me antecederam, a afirmação da liberdade de orientação sexual por este tribunal restou cristalizada no julgamento da ADIM 4277 e da DPF 132, ambas da relatoria do ministro Carlos Aires Brito, quando se conferiu interpretação conforme a Constituição ao artigo 226, parágrafo 3º do texto constitucional, o qual limitava o reconhecimento da união homoafetiva e casais heterossexuais. No julgamento da multicitada ADPF 132, destaquei que, além de políticas públicas contra eventual tratamento indigno sofrido por homossexual, o Estado deve adotar ações para criar legislação própria que promova a dignidade da pessoa humana sem nenhuma discriminação por orientação sexual. Convém ainda recapitular um dos fundamentos que invoquei quando do julgamento daquele caso. Na ADPF 132, considerei pertinente a invocação do pensamento do possível, Möglichkeitsdenken, baseado na obra de Peter Hebel. Entendo que o pensamento do autor, nesse particular, configura a expressão, consequência, pressuposto e limite para uma interpretação constitucional aberta. Conforme destaquei, uma teoria constitucional das alternativas pode converter-se numa teoria constitucional da tolerância. Em breve síntese, o pensamento do possível prescreve que, diante de um texto constitucional aberto, que exige novas aplicações por vezes, nós nos encontramos diante dessas situações de lacunas, às vezes de lacunas de caráter axiológico. Assim, se por acaso não pudermos aplicar a norma tal como ela está posta, poderíamos fazê-lo numa perspectiva estritamente ampliativa, aplicando-a naquilo que coubesse, naquilo que fosse possível. Por isso, a meu ver, afigura-se compatível com o texto constitucional a solução interpretativa trazida pelos eminentes relatores do artigo 20 da Lei 7.716, que já criminaliza a prática, indução ou incitação da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, para que tal norma também seja utilizada com a finalidade de cumprir integralmente o dever de proteção capitulado no artigo 5º, inciso 41 da Constituição. Uma vez configurada a mora legislativa apta a suscitar o ingresso no controle das omissões inconstitucionais, outra questão que subjaz à presente demanda diz respeito à possibilidade deste tribunal comatar tal lacuna adotando técnicas de perfil aditivo e concretizador das suas sentenças. Nesse ponto, convém afastar as alegações que têm sido trazidas no âmbito da presente ADO e em CDMI de que a declaração da tipificação penal dos atos de homofobia e transfobia estaria fora do alcance deste tribunal. A esse respeito, considero oportuno destacar mais uma vez que o Constituinte de 88 emprestou significado ímpar ao controle da omissão com a instituição desses processos,
mandado de injunção e ação direta. À época da inauguração do controle abstrato das omissões inconstitucionais, alguns nomes da literatura jurídica sustentavam que, como as regras constantes do preceito constitucional que instituiu o mandado de injunção não se afiguravam suficientes para possibilitar sua aplicação, ficava sua utilização condicionada à promulgação das regras processuais regulamentadoras. Outros doutrinadores afirmam que, sendo o mandado de injunção um instrumento dirigido contra a omissão impeditiva do exercício de direitos constitucionalmente assegurados, competiria ao juiz proferir decisão que contivesse regra concreta destinada a possibilitar o exercício do direito subjetivo. E assim tivemos variantes nessas decisões. Depois tivemos evoluções nesse caso, a partir do mandado de injunção 107, no mandado de injunção 283, já avançamos para uma perspectiva concretista e as decisões proferidas nesses casos já sinalizam para uma nova compreensão do Instituto e a admissão de uma solução normativa para a decisão judicial. Em especial, no voto de minha relatoria, no mandado de injunção 670, entendi que, no caso do direito de greve dos servidores públicos, afigurar-se-ia inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas da legislação para o exercício desse direito, de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua. A partir da experiência do direito alemão sobre a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade e das sentenças aditivas do direito italiano, considerou-se que, no caso do direito de greve dos servidores, estar-se-ia diante da hipótese em que há omissão inconstitucional que reclama uma solução diferenciada. A partir, sobretudo, das decisões acima referidas, o Supremo aceitou a possibilidade de uma regulação provisória pelo próprio Judiciário, uma espécie de sentença aditiva, se utilizar a denominação do direito italiano. Esta posição mostra-se aderente aos ensinamentos de Augusto Martim de la Vega, que destaca a relevância do uso dessas sentenças manipulativas na jurisdição constitucional. Concluindo, presidente, cabe ainda ressaltar que, acolhendo tais razões e atenta à jurisprudência do Supremo, a Lei 13.300 de 2016 regulamentou legislativamente a ação constitucional do mandado de injunção, num projeto que foi elaborado numa comissão coordenada pelo ministro Teori Zavascki, saudoso ministro Teori Zavascki. E elaborou-se, portanto, essa lei. Projeto, presidente, que constou do Pacto Republicano II. Portanto, estava lá, né, na lista dos projetos, a regulamentação do processo e julgamento da ação direta por omissão. O diploma legal, em seu artigo 9º, diz que a decisão proferida no mandado de injunção, em regra, terá eficácia subjetiva, limitada às partes, e produzirá efeitos até o Quem fala é o ministro Gilmar Mendes. Assim, entendo que é absolutamente compatível com o ordenamento constitucional brasileiro a adoção de sentenças de perfil concretizador e aditivo, seja com fundamento na jurisprudência constitucional desta Corte, seja com arrimo na própria Lei 13.300. Julgamento conjunto da ADO 26 e MI 4733. Na situação posta em análise, plenário julga processos que tratam da criminalização da homofobia. Dos crimes de homofobia e de transfobia acaba contribuindo para o quadro de restrições sistemáticas a direitos individuais em um contexto generalizado de discriminação. Como já destaquei, não é difícil dizer que o próprio Estado, nesse ambiente, se nós estamos a falar de direitos fundamentais, tem um dever de proteção correspectivo a esse direito ou aos direitos aqui elencados. Assim, considero extravagante, dado o nosso sistema constitucional de proteção de direitos, dizer-se que melhor seria o Congresso encaminhar esse tema, especialmente diante da já discutida atuação errática do Parlamento na regulamentação do assunto. Não há dúvidas de que a conjuntura que se tem no Brasil, como já foi aqui descrito, é de inércia, de dificuldades e de não decisão por razões políticas várias. Esse cenário inevitavelmente impõe a necessidade de esse tribunal agir de forma concretizadora, sanando a omissão inconstitucional que implica a violação direta a garantias individuais. E, por isso mesmo, restam rechaçadas, a meu ver, as críticas de um suposto e indevido ativismo. De todo modo, finalizando, convém tecer algumas considerações sobre o tema.
Já em meados de 1980, Capelletti chamava atenção para as consequências do desenvolvimento do welfare state, fenômeno que agigantou as funções estatais e, por óbvio, trouxe consigo efeitos colaterais que se revelam basicamente na hipertrofia das funções legislativa e executiva, tendo em vista o acréscimo do viés prestacional do Estado. Diante desse fenômeno, quanto ao papel do judiciário, o autor arrola duas possibilidades. A dura realidade da história moderna logo demonstrou que os tribunais, tanto que confrontados pelas duas formas acima mencionadas do gigantismo estatal, o legislativo e o administrativo, não podem fugir de uma inflexível alternativa. Eles devem, de fato, escolher uma das duas possibilidades. Permanecer fiéis, com pertinácia, à concepção tradicional, tipicamente do século XIX, dos limites da função jurisdicional, ou elevar-se ao nível dos outros poderes, tornar-se, enfim, o terceiro gigante capaz de controlar o legislador mastodonte e o leviatanesco administrador. Quanto à segunda alternativa, o autor destaca que os tribunais ordinários, o ramo menos perigoso, segundo a célebre definição de Alexander Hamilton, né, de Least Dangerous Branch, passaram com audácia a aceitar a tarefa de ultrapassar o papel tradicional de decidir conflitos de natureza essencialmente privada. E complementa, todos os juízes, não apenas alguns daqueles novos juízes especiais, tornaram-se, dessa maneira, os controladores não só da atividade civil e penal dos cidadãos, como também dos poderes políticos, nada obstante o enorme crescimento no Estado moderno e talvez justamente em virtude desse crescimento. Nesse sentido, antes que se possa falar criticamente em ativismo, num caso como este, é preciso compreender o papel do judiciário num contexto histórico de hipertrofia dos demais poderes, e mais num cenário de desconfiança e de falhas na concretização de direitos fundamentais, principalmente de minorias que pouco ou nenhum acesso têm à arena de decisão política. A propósito, John Hart Ely reconhece a possibilidade de uma postura ativa do judiciário com vistas a facilitar a representação política de minorias e aplica a mesma lógica à proteção de minorias. Vimos como diversos direitos são não mencionados na Constituição, devem receber proteção constitucional em razão do seu papel em manter abertos os canais de mudança política. Uma análise similar parece ser aplicável à proteção das minorias. Aproveito o contexto norte-americano, no qual a obra de Ely se insere, para destacar o paradigmático caso Brown versus Board of Education, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a inconstitucionalidade da segregação racial de crianças em escolas públicas, avançando sobre um precedente do caso Bless versus Ferguson, do século anterior. A decisão tornou-se um marco histórico do movimento para os direitos civis e superou precedente da própria Corte, que reconhecia como legítima a máxima separate but equal. Trata-se de uma postura ativa, mas não ativista, no sentido da consagração de direitos fundamentais de minorias e um cenário de violação sistêmico. De fato, não há como negar que a ausência do tipo penal específico para a homofobia tem sido óbice à fruição de direitos básicos de pessoas em razão de sua orientação sexual. Em verdade, como nós vimos, ameaça a vida dessas pessoas. O plenário julga processos que tratam da criminalização da homofobia. Remissão aos números da violência motivada por homofobia, vale-me da proporcionalidade e da jurisprudência do Supremo, nomeadamente no que se refere ao histórico de concretização de direitos Neste momento, vota o ministro Gilmar para Mendes. reconhecer a aplicabilidade da Lei 7.716 às condutas discriminatórias relacionadas à homofobia e à transfobia, enquanto não sobrevier legislação específica sobre a matéria. Concluo nessa linha, presidente, subscrevendo às inteiras as conclusões dos votos do eminente ministro Celso de Mello e do ministro Edson Fachin, a quem, novamente, eu cumprimento pela beleza do trabalho aqui realizado. É como voto. Agradeço o ministro Gilmar Mendes, agradeço também ao ministro Luiz Fux, a gentileza de ter... Ministro Dias Toffoli retorna à presidência da sessão. Antes de passar a palavra ao ministro Marco Aurélio, eu anunciaria que, em razão do horário, os outros feitos não serão chamados na data de hoje, evidentemente, serão realocados. Ministro Marco Aurélio, para o seu voto. O céu é o limite. Não é no Supremo, guarda maior da Constituição. A atuação do Judiciário, Olha para o presidente é Toffoli. vinculada
é vinculada e agora ao para os demais colegas. Positivo ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Inicia o voto o ministro Marco Aurélio. Longifica de ser discricionária, sob pena de prevalecer o critério de plantão. Em meu voto, eu tenho uma introdução que resume o que está em mesa para apreciação do colegiado. Anoto encerrar em ambos os processos a declaratória simples declaratória de omissão e o mandado de injunção, matéria sensível a envolver valores constitucionais de importância maior. Não tenho qualquer dúvida a respeito. Surge inadmissível no Brasil a persistência de grave quadro de discriminação, observada a violência diuturnamente dirigida a homossexuais e transgêneros, de todo incompatível com a tradição de tolerância do povo brasileiro no tocante, por exemplo, à diversidade cultural e religiosa. O direito, sobre influência dessa realidade, ao qual deve se ajustar e, a um só tempo, conformá-la, encetando relação de reciprocidade, apesar de assimétrica, a depender da matéria e dos valores versados. Em sede jurisprudencial, o Supremo, na condição de guarda último da Constituição Federal, não tem falhado no âmbito do reconhecimento das diversas orientações sexuais e identidade de gênero, envidando esforços à concretização da proteção às minorias e aos grupos socialmente vulneráveis, sempre atento aos limites de atuação impostos, limites de atuação a ele Supremo, impostos pelo texto constitucional. Quando da análise conjunta da ação direta de inconstitucionalidade 4277 e da arguição de descumprimento de preceito fundamental 132, ambas da relatoria do ministro Carlos Aires Brito, com acordo publicado no Diário da Justiça 10 de outubro de 2011, este tribunal constituiu marco histórico ao reconhecer a união estável homoafetiva como entidade familiar. Não se cogitou de casamento, propiciando o tratamento igualitário. Neste momento, vota o ministro Marco Aurélio. A milhares de pessoas antes postas à margem do sistema jurídico, subordinadas ao regime da sociedade de fato. Mais recentemente, ao examinar a ação direta de número 4275 de minha relatoria e o recurso extraordinário 670-422 da relatoria de Vossa Excelência, presidente, ministro Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral, tema 761, encerrados os julgamentos em 1º de março e 15 de agosto de 2018, o plenário reconheceu aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente de cirurgia e de redesignação de sexo ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil, mediante simples manifestação de vontade da pessoa,
que pretenda expressar a identidade de gênero. Como fiz ver na oportunidade, a dignidade da pessoa humana, princípio desprezado em tempos tão estranhos, deve prevalecer para assentar-se o direito do ser humano de buscar a integridade e apresentar-se à sociedade como de fato se enxerga. Ressaltei, surge relevante a autonomia da vontade, na vivência desimpedida do autodescobrimento, condição de plenitude do ser humano. É dever do poder público, no Estado democrático de direito, promover a convivência pacífica com o outro, na seara do pluralismo, sem admitir o crivo da maioria sobre escolhas exclusivamente morais, sobretudo quando decorrem de inafastáveis circunstâncias próprias à constituição somática da pessoa. Ao lado da estruturação do poder político, o Constituinte de 1988 deu especial ênfase à disciplina dos direitos fundamentais, todos gravitando em torno da dignidade da pessoa humana. Tem-se projeto político de resgate imediato da democracia, de transformação social a médio e longo prazos, e principalmente de afirmação permanente da liberdade e da igualdade. Há muito por fazer. Assegurar direitos é tarefa permanente. Tornar a Constituição Federal um corpo vivo, projeto institucional e democrático ininterrupto. Na forma do artigo 112, cabeça da Constituição Federal, incumbe ao Tribunal zelar para que o principal documento normativo do Estado não seja esvaziado por conduta omissiva ou comissiva dos agentes públicos, em especial dos agentes políticos e órgãos de estatura constitucional, como é o caso dos ocupantes dos poderes executivo e legislativo. Na quadra vivida, encontra-se superado finalmente o ciclo de atraso que perpassou o constitucionalismo brasileiro, marcado por constituições semânticas, na célebre classificação ontológica das constituições elaboradas por Karl Loewenstein, Teoria da Constituição, 1976, inobservadas, sem maiores reservas ou constrangimentos pelos mandatários de turno. Exatamente para evitar essa situação, e ciente dos percalços experimentados em passado não tão distante, o Constituinte de 1988 procurou fornecer instrumentos processuais voltados à obtenção da efetividade ou eficácia social, para utilizar a expressão de José Afonso da Silva, das normas jurídicas nesse momento, na Carta vota o da ministro República. Marco Aurélio. Mencione-se com destaque as figuras do mandado de injunção e da em julgamento conjunto, a ADO 26 e o MI 4733. Uma ação simplesmente declaratória, e não declaratória e constitutiva. A tomada de empréstimo ao artigo 283 da Carta Portuguesa de 1976. A razão é singela. O constitucionalismo, entendido como expressão de princípios de natureza política, dirigido unicamente ao próprio Estado e aos agentes públicos, incapaz de gerar direitos subjetivos, não é mais compatível
com as expectativas sociais depositadas no texto constitucional e na jurisdição que lhe guarda. A inoperância do texto constitucional é situação a ser combatida ante o apelo do cidadão em tal sentido e a prova da mora injustificável por parte do legislador ou do chefe do executivo. Não é admissível transformar a lei maior em um sino sem badalo, na dicção do professor, foi professor do ministro Fux, e eu também assisti a algumas aulas dele, José Carlos Barbosa Moreira, sob pena de ter-se o prejuízo à força normativa do texto constitucional e a perda de legitimidade do judiciário, conforme ressaltado pelo ministro Celso de Mello no julgamento da medida cautelar na ação direta 1458, há de buscar-se a concretude, a eficácia maior dos ditames constitucionais, com a propriedade decorrente da formação profissional e humanística possuída, Sua Excelência fez ver, e aí eu transcrevo uma parte do pronunciamento formalizado, quando da apreciação da ADIM 1458. A interpretação constitucional levada a cabo, quando verificada a omissão inconstitucional, tem se mostrado especialmente necessária para o sucesso dos propósitos basilares da Constituição Federal. Revela-se tanto completa quanto complexa, tão fiel ao texto como criativa, atento a tamanha amplitude de possibilidades hermenêuticas. Este tribunal tem estado à altura da tarefa a si confiada, mediante a adoção de interpretação construtiva a revelar normas jurídicas implícitas aos marcos textuais da lei maior, fornecer nova carga semântica ao postulado da harmonia entre os poderes. É tempo de voltar-se o olhar para a realidade. Relatório denominado Mortes Violentas de LGBT no Brasil, elaborado pelo Grupo Gay da Bahia, GGB, sob a coordenação do professor Luiz Motti, demonstrou a ocorrência, apenas no ano de 2018, plenário julga processos que tratam da criminalização da homofobia. Neste momento, vota o ministro Marco Aurélio. Homossexuais, bissexuais e transgêneros no território nacional, alcançando o Brasil a condição de campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais, contabilizando uma morte violenta a cada 20 horas. Dados obtidos junto à Secretaria Especial dos Direitos Humanos do Governo Federal dão conta da formalização, apenas no ano de 2017, de 1.720 denúncias por discriminação por orientação sexual, número sabidamente inferior ao das ocorrências efetivamente havidas. Tendo em vista os números apresentados, indicadores de cenário de barbárie incompatível com os avanços civilizatórios obtidos nas últimas décadas, surge imperativo o reconhecimento, seja da importância da atuação combativa dos grupos admitidos nos processos em referência ao mandado de junção e ação declaratória, seja da proteção insuficiente
fornecida aos integrantes desse grupo vulnerável pelo Estado brasileiro, responsável por promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, inciso 4 do artigo 3º da Constituição Federal. Entre as inúmeras promessas de igualdade e fraternidade inseridas na carta que Ulisses chamou de cidadã, inauguradora de nova quadra republicana, inclusive, especialmente no tratamento diferenciado conferido aos direitos fundamentais, destaca-se no que interessa ao caso comando contido no inciso 41 do artigo 5º, segundo o qual a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Volto ao primeiro vocábulo, a lei. Não é dado interpretar o arcabouço normativo de maneira a chegar-se a enfoque que contrarie esse princípio basilar, agasalhando-se manifestações discriminatórias constitucionalmente vedadas. Longe, porém, de potencializar a forma em detrimento do conteúdo, afastando-se a entrega da prestação jurisdicional devida em matéria constitucional tão relevante, cumpre, por dever de coerência, atentar para a organicidade do direito, em especial do instrumental, cujas regras possuem razões de ser racionalmente justificadas. Considerados os pedidos lançados nas peças primeiras, cumpre indagar a propriedade da formalização tanto do mandado de injunção quanto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para alcançar-se provimento judicial na extensão pretendida pelos autores nos processos sob análise, reflexão necessária intimamente relacionada à própria delimitação do alcance da jurisdição constitucional exercida pelo Supremo. Desde a primeira metade da década de 90, o Supremo tem assentado o cabimento da impetração de mandados de injunção coletivo. Não obstante, ao contrário do ocorrido com relação ao mandado de segurança, o Constituinte não tenha previsto expressamente na redação do inciso 71 do artigo 5º da Constituição Federal, segundo a qual conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Representativa é a conclusão alcançada pelo Pleno quando do julgamento do mandado de injunção 472, relator ministro Celso de Mello, ocorrido na sessão de 6 de setembro de 95, eis a síntese do acordo que transcrevo para efeito de documentação. Com a edição da Lei 13.300, de 23 de junho de 2016, o Instituto do mandado de injunção coletivo foi expressamente disciplinado, ficando consignado que, aspas, os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas, ou determinada por grupo, classe ou categoria, artigo 12, razão pela qual, aspas, a sentença
fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria, substituídos pelo impetrante. Artigo 13. Conforme decidido pelo Supremo, na apreciação do mandado de junção 624, relator, ministro Menezes Direito, cuja petição inicial apontava suposta omissão legislativa concernente à falta de norma tipificando crime de responsabilidade dos magistrados, o cabimento da impetração condiciona-se à falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direito subjetivo do impetrante, circunstância não verificada naquele caso, levando, via de consequência, ao reconhecimento da inadequação da via eleita. A propósito, vale transcrever trecho do voto proferido por Sua Excelência, o saudoso ministro Menezes Direito. Transcrevo, para efeito de documentação. Firme nessa premissa, o cabimento do mandado de junção não prescinde da demonstração da existência de direito subjetivo de determinada coletividade. No caso, homossexuais, transgêneros e demais integrantes desse grupo vulnerável, cujo exercício do direito estaria inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora a versar, aspas, a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente, das ofensas individuais e coletivas, dos homicídios, das agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual, e eu estou transcrevendo, que é o pedido, e ou identidade de gênero, real ou suposta da vítima. Descabe, a partir da garantia à igualdade, artigo 5º, cabeça da Constituição Federal, assentar-se, num primeiro passo, a existência de direito subjetivo à criminalização da conduta de outrem, para, num segundo, vislumbrar-se a ausência de norma a regulamentar o exercício de tal direito. A ressaltar essa ótica, observem ser da titularidade do Estado e não dos particulares o poder-dever de punir. Surge a inadequação. Estou aqui a cuidar do mandado de injunção. Surge a inadequação da via eleita. A mesma conclusão, em parte, é própria, em parte, a ação direta formalizada, por meio da qual se busca, a par do reconhecimento da aludida mora legislativa, pretensão em tese compatível com o manejo do instrumento processual, a determinação no sentido de fixar-se prazo para aprovação da legislação criminalizadora e, aspas, superando-se a exigência da legalidade estrita parlamentar em matéria penal, foi ressaltado pelo ministro Ricardo Lewandowski, a tipificação das ações comissivas ou omissivas indicadas na peça primeira, aspas, como crimes específicos por decisão desta Suprema Corte, mediante a observância dos preceitos contidos na Lei 7.716 de 86,
aversar, aspas, também foi ressaltado pelo ministro Ricardo Lewandowski, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Cuidam-se de providências de todo incompatíveis. A providência de criar um tipo penal provisório mediante pronunciamento judicial, de todo incompatível com a natureza declaratória, simplesmente declaratória, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Reconhecer parcialmente a impropriedade da ação na extensão, postulada pelos autores, confunde-se com a própria delimitação do alcance da atuação do Supremo ante a relação com os demais poderes, no que cede perante o reconhecimento de princípio íncito a todo e qualquer Estado de Direito que se pretenda democrático, o da reserva de lei em matéria penal. O ditame constitucional é claro. Também foi ressaltado neste plenário pelo ministro Ricardo Lewandowski: não há crime sem anterior lei que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O inciso 39 do artigo 5º, princípio a partir do qual construído todo o arcabouço constitucional em matéria penal, do qual derivam garantias seculares como a proibição à analogia, a utilização do direito consuetudinário para fundamentar ou agravar a pena, a vedação, a retroatividade e a vedação de leis penais e penas de conteúdo indeterminado. Aqui eu cito um trecho que é de Klaus Roxy, em direito penal. Tem-se, observem, salvaguarda linear a alcançar sem distinção todos os membros das sociedades democráticas, inclusive aqueles que, não sem legítima razão, reclamam junto ao judiciário reforço à proteção. Prossegue votando o ministro Marco Aurélio. De aludida inércia legislativa. Não vivêssemos tempos tão estranhos, o pleito soaria extravagante. A estrita legalidade no que direciona a ortodoxia na interpretação da Constituição Federal em matéria plenário julga penal, processos que tratam da criminalização da homofobia. Ao tribunal, em desconformidade com expressa julgamento conjunto ADO 26 e MI 4733. Esvaziar o sentido literal do texto mediante a complementação de tipos penais. Ao versar a discriminação ou preceito considerado a raça, a cor, a etnia, a religião ou a procedência nacional, a Lei 7.716 de 89 não contempla a decorrente da orientação sexual do cidadão ou da cidadã. Não conduz à conclusão diversa o assentado no julgamento do habeas 82.424, redator do acordo, ministro Maurício Correia, publicado no Diário 19 de março de 2004. Na ocasião, decidiu-se que a definição jurídica do racismo, expressamente alcançado pelo Constituinte, ou expressamente alçado pelo Constituinte, a condição de crime inafiançável e imprescritível,
deve levar em conta, aspas, circunstâncias históricas, políticas e sociais ante o abandono do ultrapassado e oitocentista conceito pseudocientífico de raça. Descabe, para o fim de tipificar determinada conduta, o enquadramento da homofobia e da transfobia no conceito ontológico constitucional de racismo. O reconhecimento da taxatividade dos preceitos, os quais não podem ser tomados como meramente exemplificativos e desprovidos de significado preciso, rechaça a ampliação do conteúdo proibitivo dos tipos versados na Lei 7.716 de 89, a partir de eventual identidade, considerados os pressupostos justificadores da criminalização, sob pena de ter-se o esvaziamento dos núcleos existentes nos preceitos incriminadores, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, os quais, repita-se, apenas comportam operação exegética estrita, vinculada aos limites do texto. Do contrário, ter-se-á usurpada a competência do Congresso Nacional para legislar sobre direito penal, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, cujo caráter privativo afasta até mesmo a edição pelo Presidente da República de medida provisória a dispor sobre a matéria, artigo 62, parágrafo 1º da Lei Maior. A mais, operada a transmutação dos delitos previstos na legislação de regência em crimes com descrições tipicamente indeterminadas, mediante interpretação judicial, a delimitação do alcance do tipo penal não mais estará vinculada à lei em sentido estrito, mas antes ao subjetivismo dos magistrados no exercício das funções íncitas ao Estado juiz, em prejuízo da tão almejada segurança jurídica, ausente prévia delimitação das condutas alcançadas pelo texto legal. A ressaltar essa ótica, quando do julgamento do inquérito, e já foi mencionado, né, houve a decisão unânime da primeira turma, e a síntese do decidido ficou na seguinte ementa: tipo penal, discriminação ou preconceito, artigo 20 da Lei 7.716 de 89, alcance o disposto no artigo 20 da Lei 7.716 de 89, tipifica o crime de discriminação ou preconceito considerado a raça, a cor, a etnia, a religião ou a procedência nacional, não alcançando decisão unânime da primeira turma, e a turma é o Supremo dividido, em que pese ter dito doutor Delfim Neto, em artigo veiculado na Folha de São Paulo, que Supremo mesmo é apenas o plenário, né? E, por mim, o Supremo só atuaria em composição plenária. A controvérsia resolve-se no plano da lógica, de duas uma: ou se declara eventual mora inconstitucional do Congresso Nacional na criminalização específica da homofobia e da transfobia, ou se reconhece o enquadramento da homofobia e da transfobia no conceito ontológico constitucional de racismo, identificando-as como núcleos já contidos
e aí não haveria omissão do Congresso Nacional, nos tipos penais exaustivos e não exemplificativos, versados na Lei 7.716, de 89, em 19 de agosto de 2007, presidente. Portanto, há 12 anos, em artigo intitulado "A Igualdade é Colorida", publicado no jornal Folha de São Paulo, destaquei o preconceito vivido por gays, lésbicas e transgêneros, revelado pelo altíssimo índice de homicídios em virtude da orientação sexual e, fato ainda mais grave, pelo tratamento dispensado pelo Estado a esse grupo vulnerável, como se fossem cidadãos de segunda categoria, para ao fim indagar. Prossegue o voto, o ministro Marco Aurélio. Se a discriminação racial e de gênero já são crimes, por que não a homofobia? Transcrevo os trechos pertinentes e disse: são 18 milhões de cidadãos considerados de segunda categoria, pagam impostos, votam, sujeitam-se a normas legais, mas ainda assim são vítimas preferenciais de preconceitos, discriminações, insultos e chacotas, sem que lei específica as coíba. Em se tratando de homofobia, o Brasil ocupa o primeiro lugar, com mais de 100 homicídios anuais, cujas vítimas foram trucidadas apenas por serem homossexuais. Números tão significativos acabam ignorados pelo poder público, porque a sociedade brasileira não reconhece as relações homoafetivas como geradoras de direito. Se os legisladores agarram-se a padrões conservadores, e quando o Congresso não legisla, ele implementa uma opção política normativa, o dia a dia cria o fato, obrigando as instituições a acordarem. Se no âmbito federal as mudanças vêm a fórceps, as legislações municipais e estaduais mostram-se mais adequadas às transformações sociais. Desde 1999, eu disse isso em 2007, em Salvador, a Lei 5.275/97 proíbe a discriminação homofóbica. Aguarda, e me referi aos projetos, aguarda apreciação pelo Senado, projeto que acabou arquivado, segundo revelou o ministro Celso de Mello, 5.003 de 2001. É fato, disse naquele artigo, nos últimos anos alguns tabus foram por água abaixo, como a concepção de que homossexuais não poderiam adotar, pois criança precisaria de pai e mãe heterossexuais para ter identidade sexual. Desde 1984, quando retirada a homossexualidade do rol das doenças, esse argumento deixou de respaldar práticas abusivas, como tratamentos psiquiátricos, intimidações religiosas, ameaças policiais, etc. A melhor notícia parece ser a censura social. Hoje em dia é politicamente incorreto defender qualquer causa que se mostre preconceituosa. Se a discriminação racial e de gênero já são crimes, por que não a homofobia? Indaguei à época. Daí vislumbrar, na redação conferida ao inciso 41 do artigo 5º da Constituição Federal, espécie de criminalização a vincular o legislador ordinário é passo demasiadamente largo, considerados o caráter
programático da norma e a relativa amplitude semântica do texto. O direito é ciência, possuindo expressões e vocábulos com sentido próprio, descabendo equiparar a forma verbal punirá, gênero a criminalizará. Não está na Constituição. Espécie, presente a possibilidade de ter-se, observado o comando constitucional, a instituição de sanções estranhas ao campo penal. Eventual opção pela criminalização, a partir do vocábulo gênero punirá, de condutas motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero real ou suposta da vítima, há de se dar na esfera própria, em outra parte da Praça dos Três Poderes, que não o plenário do Supremo, não podendo possível omissão ser suplantado por exegese extensiva da legislação em vigor. Percebam a independência e a harmonia dos poderes da República. Legislativo, nessa ordem, estão mencionados na Constituição. Legislativo, Executivo e Judiciário. Neste momento, vota o ministro Marco Aurélio. Estou me parafraseando, né? Julgamento conjunto, ADEL 26 e MI 4733. Que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. E quando o Supremo avança e invade seara reservada, por exemplo, ao Legislativo, ele lança um verdadeiro bumerangue que o ministro olha para seus colegas a própria testa à direita e depois retorna para o presidente. Tríplice reserva institucional, sob pena de não se alcançar patamar civilizatório aceitável. As diversas orientações sexuais, enquanto fenômenos associados à natureza humana, não têm causa conhecida, mas o preconceito e a intolerância têm filiação cristalina, são filhos do medo e pais da covardia, parafraseando inspirada letra de Chico Buarque de Holanda. Respeitada a liberdade legiferante franqueada ao legislador ordinário, que, no âmbito do direito penal, assume foros de exclusividade frente aos demais poderes, espera-se que a sinalização deste tribunal, no sentido da necessária proteção às minorias e aos grupos socialmente vulneráveis, contribua para a formação de uma cultura livre de todo e qualquer preconceito e discriminação, preservados os limites da separação dos poderes e da reserva legal em termos penais. Não é letra morta o que está no principal rol das garantias constitucionais. Não há crime sem lei. E quando a Constituição se refere à lei, é lei no sentido formal e material, emanada do Congresso Nacional, que o defina, nem pena sem cominação legal. O plenário julga processos que tratam da criminalização da homofobia. Pelo Supremo da jurisdição prossegue votando o ministro Marco Aurélio. Divirjo dos relatores, presidente, para inadmitir o mandado de junção. Não há segmento que tenha direito à criminalização. E admitindo em parte a ação direta, julgar nessa extensão improcedente o pedido, porque não assento peremptoriamente que no vocábulo referido na Constituição Federal o Estado punirá se tem a criminalizar, por isso julgo improcedente o pedido, deixando de reconhecer, assim,
omissão legislativa quanto à criminalização, que não está referida no texto constitucional, específica da homofobia e da transfobia. Como voto? Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Ministro Dias Toffoli. Votarei de maneira bastante sintética, mais uma vez, cumprimentando os eminentes relatores, ministro Celso de Mello, ministro Luiz Edson Fachin, pelos brilhantíssimos votos que proferiram em sessões anteriores, e a todos os colegas que votaram. Todos os votos proferidos, mesmo aqueles com a divergência apresentada quanto à conclusão, reconhecem o repúdio à discriminação, o repúdio ao ódio, o repúdio ao preconceito e o repúdio à violência por razões de orientação sexual. Nós estamos aqui a dar efetividade ao artigo 3º, inciso 4º da Constituição. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Presidente, consulta a Constituição. Pacto fundante da sociedade brasileira, pacto este promulgado em 5 de outubro de 1988, há mais de 30 anos. O meu voto será sintético. Eu vou pedir vênia à maioria e aos doutíssimos votos proferidos pela maioria para acompanhar o voto hoje proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski. E, neste sentido, então, proclamo o resultado e depois passarei a palavra aos relatores para a formulação final de uma tese. Proclamo, então, o resultado, que, por maioria, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, por unanimidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, conheceram em parte da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nesta extensão, julgando-a procedente na forma do voto do relator. É nos termos do voto. Nos termos do voto do relator. Vencidos, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Marco Aurélio em maior extensão e o ministro Dias Toffoli, que acompanhou o ministro Ricardo Lewandowski, na extensão média. No mandado de injunção, número 4.733, por maioria, conhecer do mandado de injunção, vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava inadequada a via do mandamental. E, por maioria, julgaram procedente o mandado de injunção na forma do voto, nos termos do voto do relator, ministro Luiz Edson Fachin, vencidos em menor extensão, ministro Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, e já proclamado o voto do ministro Marco Aurélio desde o início, pela inadequação da via eleita. É esta a proclamação nos feitos. Passo a palavra ao ministro Celso de Mello, relator da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Depois ouviremos o relator do mandado de injunção. A tese seria proposta para os dois feitos? Como seria? Ou só na dele? Creio que, se Vossa Excelência me permitir... Ministro Edson Fachin. Creio que a tese formular-se-ia na ADO, já que o mandado de injunção há uma conclusão que eu posso apenas depois reiterar. Está bem. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu dividi a proposta ministro Celso de Mello em 3 tópicos. O primeiro tópico, acentuando que, por não se tratar nem de analogia em malam partem, nem de tipificação penal por decisão judicial, mas sim de subsunção de condutas homotransfóbicas aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei 77/16 de 89, eu, então, proponho a seguinte formulação.
quanto a esse ponto. Primeiro, aspas, até que sobrevenha a lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzir em expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei 7.716, de 8 de janeiro de 1989, constituindo também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica por configurar motivo torpe, nos termos do artigo 121, parágrafo 1º, inciso 1º, infine, do Código Penal. Ao mencionar, senhor presidente, condutas homofóbicas e transfóbicas reais ou supostas, eu tive em consideração um aspecto que foi ressaltado na petição inicial. Lembram-se de um episódio doloroso ocorrido nesse país em que pai e filho heterossexuais, de mãos dadas, em via pública, foram confundidos como pessoas homossexuais e, em consequência, sofreram agressão. Uma agressão que foi motivada precisamente por essa homofobia. Portanto, essa foi a postulação feita pela agremiação partidária autora e que eu, enfim, no meu voto acolhi. Daí a razão dessa expressão, condutas homofóbicas e transfóbicas reais ou supostas. O segundo tópico desta proposta diz respeito à questão da liberdade religiosa, de um lado, e a repressão penal aqui, a homotransfobia. Procurei demonstrar no meu voto que, na verdade... Explana a fixação da tese o ministro Celso de Mello, relator da ADO 26. De modo algum interfere, muito menos compromete a liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional. Então, a minha proposta é a seguinte. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros, quer dizer, sejam eles, como digo aqui, sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros, é assegurado o direito de pregar e de divulgar livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento, e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar, segundo sua orientação doutrinária e ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. E, finalmente, senhor presidente, o terceiro e último tópico desta proposta de tese. Por exatamente tratar-se de mera subsunção de condutas homotransfóbicas aos tipos penais já definidos em lei, e, portanto, não havendo, insisto, criação jurisdicional de tipos penais, o que seria inconstitucional, e nem aplicação analógica em malam partem,
eu defino a partir do precedente Ellwanger e consideradas considerado o resultado de conferências internacionais a que aludi em meu voto, notadamente aquelas promovidas pela Unesco a propósito de tolerância, a propósito de racismo. Então, digo eu, o conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável, LGBTI e o sinal mais, e por não pertencerem ao estamento que detém plenário posição julga de processos que hegemonia tratam da criminalização social, da homofobia. são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. São estas as três propostas que compendiam, digamos, as conclusões a que cheguei no voto que proferi. Agradeço ao ministro Celso de Mello. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, quiçá se votássemos a tese na ADO 26, eu creio que a proclamação... É a ADO, eu estou colhendo o voto da tese na ADO 26. Ah, exatamente. Vossa Excelência, naturalmente... Como sou o segundo a votar... e nesse caso... No momento ausente ocasionalmente. Perfeitamente. Eu estou de inteiro acordo com a tese tal como proposta pelo eminente decano. Ministra Rosa Weber. De acordo, presidente. Ministro Luiz Fux. Ministra Carmen Lúcia. De acordo, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. De acordo. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Vencido, presidente. Minha tese seria diametralmente oposta, como eu concluir pela inadmissibilidade Ministro Marco Aurélio. do mandado de junção e pela improcedência do pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, por omissão, não posso subscrever a tese proposta. Eu peço bem ao ministro Marco Aurélio, acompanho o ministro Celso de Mello. Então, fixada a tese proposta pelo ministro Celso de Mello, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de número 26. Vou passar o texto à eminente secretária. O Supremo Tribunal Federal, em 6 sessões, enfrentou esse tema de tamanha importância e que, tristemente, tivemos que enfrentar. O bom seria que não houvesse a necessidade de enfrentar este tema em pleno século XXI, no ano de 2019. Agradecendo a presença de todos e cumprimentando a todos, já sendo 19h13 da 6ª sessão que tratamos deste tema, declaro encerrada a presente sessão. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita no alto.